Bem, pessoal, vamos dar hoje continuidade, ao nosso conteúdo de física, ao volume 1, tema 2, que é energia mecânica. A gente viu inicialmente que a energia mecânica ela se divide em energia cinética e em energia potencial gravitacional. Já vimos anteriormente como calcula a energia cinética e as suas características, E vamos falar hoje sobre a energia potencial gravitacional. Observem no slide 11 de vocês, o que ele está dizendo. Um objeto abandonado em um ponto mais elevado em relação ao outro ponto cai, porque o planeta Terra o atrai com uma força chamada de força gravitacional. Pronto. Até esse ponto, o que ele está dizendo para a gente? Que qualquer objeto que esteja a uma determinada altura do solo, se eu soltar ele ou não tiver nenhuma força agindo sobre ele, a tendência é que ele caia em direção ao solo, certo? Isso por quê? Por causa da força gravitacional. Por causa da força gravitacional. A velocidade dos corpos em queda aumenta com aceleração constante. Sendo assim, um objeto, mesmo que esteja parado, mas a certa distância do solo, tem energia potencial, pois ele, se for solto, entrará em movimento. O que ele quis dizer agora? Esse objeto está parado, o pincel aqui está parado, Mas ele tem uma determinada energia potencial. Por quê? Porque se eu soltar esse pincel, ele vai o quê? Se movimentar e conforme ele vai se aproximando do solo, a sua velocidade também vai o quê? Aumentando, certo? Então, isso é o que nós chamamos de energia potencial gravitacional. A própria palavra já diz, potencial. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer? Pode. Tem um potencial de causar movimento? Tem, certo? Mas não causou ainda. Mas está relacionado ao movimento? Tá. Essa é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Ela não causou movimento ainda. Se eu soltar esse pincel, pode causar movimento? Pode. Por exemplo, se eu tiver uma garrafa, e eu soltar uma pedra em cima dessa garrafa, essa pedra tem o potencial de amassar essa garrafa? Tem. Ela está amassando a garrafa? Não. Por isso que é energia potencial gravitacional, porque não aconteceu ainda. Mas caso eu solte a pedra, aí sim, ela vai ter o quê? Ela vai se transformar em energia cinética e modificar a garrafa, Vai amassar a garrafa lá. Bem, de maneira resumida, a energia potencial gravitacional é isso. A energia que um objeto tem para poder causar um determinado movimento, Um exemplo aí que ele dá, está do lado direito, no canto inferior, no slide 11. Tem um garoto aí em cima do muro e ele vai soltar uma bola. De acordo com que ele soltar a bola e vai em direção ao solo, antes dele soltar a bola, eu só tenho um tipo de energia aí, que é o quê? A energia potencial gravitacional, certo? Quando eu solto, aí eu já vou ter uma convenção de energia, que nós vamos ver essa parte aqui desse garoto soltando essa bola até o solo. E essa convenção, nós vamos ver daqui a pouco na lousa, certo? Se a energia potencial gravitacional está relacionada com um objeto que está parado a uma determinada altura e tem potencial de se movimentar, de modificar um determinado objeto, tem uma determinada energia acumulada aqui, vamos ter algumas características, Então, a energia gravitacional, potencial gravitacional, ela está relacionada com a massa do objeto, ou seja, se eu tiver uma pedrinha pequena, ela pode causar um pequeno dano, mas se eu tiver uma pedra grande e eu soltar ela pode causar um dano maior, Ou seja, a energia potencial gravitacional depende da altura que o objeto está e de sua massa, certo? E também da gravidade, Nós vamos ver essa fórmula bem direitinho e sua relação agora na luz, certo? Bem, pessoal, então a energia potencial gravitacional, como eu falei, ela vai depender de quem? A fórmula dela é essa: a energia potencial é igual a massa vezes a gravidade
vezes a altura do objeto, certo? Essa aqui é a minha fórmula da energia potencial gravitacional. Então, o que eu vou fazer? Ela está relacionada com o quê? Quanto maior for minha massa, maior eu tenho energia potencial. Quanto maior minha gravidade, maior minha energia potencial. Quanto maior minha altura, maior minha energia potencial. E como a energia potencial se relaciona com a energia cinética? A gente tem um muro, né, aqui, ó, na imagem de vocês, uma parede aqui, ó. Aí temos uma pessoa forte aqui, ó, segurando uma bola, né? Bem aqui. Então, enquanto essa pessoa estiver segurando essa bola, pessoal, nós temos apenas energia potencial. Lembrando que a energia mecânica, né, é igual à energia cinética mais a energia potencial. Enquanto a pessoa só segurar a bola e a bola não cair, ela só tem energia potencial, certo? A partir do momento que a pessoa solta a bola, o que acontece? A sua energia potencial vai diminuir e a sua energia cinética vai aumentar. Por quê? Porque, ó, de acordo com que a bola vai caindo, ó, a sua energia potencial vai fazendo o quê? Diminuindo. Ó. Por que a energia potencial vai diminuindo? Porque sua altura diminui. Ó, certo? A massa permanece a mesma. A gravidade também. Agora a altura é o que vai mudando. Ó, vai diminuindo. Por isso que a minha energia potencial vai diminuindo. Certo? E por que a minha energia cinética vai aumentando? Perceba, pessoal, de acordo com que a bola vai se aproximando do solo, ele vai aumentando o quê? Sua velocidade, certo? Ela vai aumentando sua velocidade até tocar no solo. Certo? Por isso que a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta. Momentos antes da bola se chocar com o solo, a energia potencial é zero e a energia cinética é máxima nesse movimento, certo? Isso é só para comparar, fazer uma relação da energia mecânica, fazer uma comparação da energia cinética com a energia potencial, certo? Então, ó, vamos para um exemplo que tem aí no livro, ó, no slide de número 12, certo? Ele fala o seguinte, ó, temos uma bola aí, né? Vou apagar aqui. Temos uma bola que faz esse percurso. Uma certa pessoa chuta uma bola. Temos esse aqui, né? Deixa eu botar aqui. Chutou a bola. Fez uma parábolazinha, né? Essa daqui, ó. Certo? Fez uma parábola. Pronto. Percebam que a bola vai subindo, ó. Subindo, né? E depois ela desce. O que é que está acontecendo aqui, ó? No primeiro momento ele marcou aí como se fosse 2 metros, bem aqui, ó, 2 metros. Aqui como se fosse 3 metros. E bem aqui, ó, 3,5 metros. Certo? Aí ele faz a seguinte pergunta: qual é a energia potencial gravitacional da bola nas alturas indicadas em relação ao solo? Né? Então temos 3 alturas, ó. 1, 2, 3. Então vamos fazer. Energia cinética, eu vou chamar aqui, ó, energia potencial a primeira altura, aqui de segunda e aqui de terceira. Então minha energia potencial da primeira é o que? Massa. Ele falou quanto era a massa da bola? Falou, ó, 450 gramas. Aqui, ó. Massa é igual a 450 gramas. Pessoal, ó, 450 gramas é igual, ó, não posso deixar em gramas, né? Como a gente já havia falado anteriormente, né? Temos que transformar para quilograma. Como é que a gente faz essa transformação? Divide por 1000. Dividindo por 1000 aqui, ó, eu volto 3 casas. Ó. Então isso aqui é igual a 0,45 quilogramas. Né? Para quem tem dificuldade disso aqui, ó, eu não sei converter gramas para quilogramas. Só é se lembrar que 1 quilograma é igual a 1000 gramas.
Pronto, quando eu quiser converter, eu sempre utilizo isso aqui, ó. Se eu quiser converter de grama para quilograma, só eu colocar agora, ó. Vou colocar 450 aqui, ó. Se eu colocar grama embaixo de grama e quilograma embaixo de quilograma. 450, ó, está para quanto? Quilograma. Aí eu faço multiplicação do meio pelos extremos. A gente já fez muito isso em matemática, em física, nas aulas anteriores, certo? Então aqui vai dar 1000x é igual a 450. X é igual a 450 dividido por 1000. Corto esse com esse, isso é igual a 45 dividido por 100, pessoal, basta eu fazer o quê? Voltar minha casa, minha vírgula, para a esquerda, deslocar minha vírgula para a esquerda 2 vezes, certo? Isso aqui vai dar igual a 0,45 kg, que é o mesmo resultado. Se eu tiver em grama, pessoal, basta voltar a minha vírgula para a esquerda, deslocando ela 3 vezes, 3 casas, certo? Vai dar 0,45. Então, vamos lá. Qual é a minha energia potencial dessa primeira bola aqui, ó? Né, massa, vou colocar minha massa, vai ser 0,45 vezes a gravidade, vamos supor que é 10, vezes a altura, que é 2. Ó. E a minha energia potencial, 2. A massa é a mesma, né? A minha gravidade é a mesma, né? O que vai mudar? Só é a altura. Ó. Do mesmo jeito, a minha energia potencial, 3. Ó. Eu tenho a mesma massa, a mesma gravidade, o que vai modificar é a minha altura, né? Realizando os cálculos, ó. Isso aqui fica 10 vezes, ó. Quando eu divido, só para relembrar vocês, ó, se eu tiver 45 vezes 100, a minha vírgula se desloca para a direita. Ou seja, isso aqui vai ser 45, 2 casas para a direita, 0, 0. Se eu tivesse 45 dividido por 100, a minha vírgula andaria 2 casas para a esquerda. Então, isso ficaria igual a 0,45. Certo? Em alguma... Procurem depois essa questão de fazer essa relação de multiplicação por múltiplo de 10 e divisão por múltiplo de 10 também. Certo? Para vocês não terem que ficar fazendo conta. Porque fica bem mais simples dessa forma. 0,45 vezes 10, a vírgula anda uma vez. Ó. Então, vai ficar 4,5. 4,5 vezes 2, pessoal, é como se fosse 4,50 mais 4,50, que vai dar 9, né? Aqui do mesmo jeito, ó, 4,50 vezes 3, né? 3 vezes 4,50. 3 vezes 4 vai dar 12, 13,50 aqui, ó. Certo? E nesse caso aqui, ó, nesse caso eu já teria que fazer a conta, né? Aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 0,45, só a minha vírgula andar uma casa para a direita. Ó. Então, é a mesma coisa que 4,5, né? Então, eu teria 4,5 vezes 3,5. Esqueço as vírgulas, pessoal. Depois eu posso pôr elas no final, depois que eu fizer a conta, certo? Isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 5, 25, né? 5 vezes 4, 20, com mais 2, 22. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. Então, somando, né? 5, 6, 7, 3, 4, 5, 1. Certo? Ah, eu tenho quantas casas aqui depois da vírgula com esses números? 4,5 e 3,5. Tem uma casa no primeiro e uma casa no segundo. Minha resposta tem que ter 2 casas decimais. Uma do primeiro e outra do segundo. Então, vai ficar 15,75 aqui, ó. Certo? O que é que essa questão quer mostrar para vocês? Que quanto maior a altura, maior é a minha energia potencial gravitacional. Isso é só uma exemplificação. Certo? Bem, aí no item B, ele está perguntando o quê? Qual é a energia potencial da bola na posição 3 em relação à altura 2? Ou seja, ele quer só que eu compare a energia potencial 3 com relação a 2. Então, o que é que eu faço? Para mim fazer a comparação dessa energia potencial, basta eu subtrair a energia potencial de 3
menos a energia potencial de 2, certo? Isso é uma comparação da energia potencial de 3 e de 2. Então, minha energia potencial, a de 3 deu 15,75 menos 13,50, certo? Só eu fazer o quê? Essa não é a de 2 com a de 3, né? Ó. Então aqui é 13, a minha energia potencial, ó, é de 2, aliás, é a de 2, ó, com a de 3, ó, que é a minha energia potencial 1 e a minha energia potencial 2. Então eu vou fazer 13,50 menos 9. Isso é igual a 4,5. 50, né? 4,5 Joule. Pronto, quando ele perguntar a diferença, só eu fazer o quê? A diferença da energia potencial nos 3 metros, ó, que é quanto? 15, aliás, nos 3 metros, ó, 3,50 menos as dos 2 metros, ó, que é 9. Fazendo essa diferença, aí eu vou encontrar, né, a minha energia potencial de 4,5, certo? Bem tranquilo, né, essa questão? Bem, pessoal, no slide 13 temos outra exemplificação que o material de vocês traz, certo? Esse já é um pouco diferente, ó. A figura mostra uma caixa de água de 250 litros colocada no forro de uma casa a 4 metros do solo. Ou seja, nós temos uma caixa d'água a uma determinada altura, vamos dizer que seja essa altura aqui, ó. A caixa d'água vai estar aqui, supondo, né? Ó. Tem até um desenho aí a essa altura, né? Ele diz que aqui tem um volume de 250 litros, certo? Pessoal, cada litro equivale mais ou menos a 1 quilo. Qual é a massa então dessa caixa d'água? 250 litros, que equivale a 250 quilogramas, certo? E está a uma altura, né, de 4 metros. Ele está perguntando qual é a energia potencial dessa água que está aqui dentro, né? Então, como é que a gente faz? Energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Energia potencial é igual a massa, quanto é a massa? 250. Pessoal, sempre verifiquem se aqui está em quilogramas, se a altura está em metros e a gravidade sempre vai ser 10, né? Vai ser constante lá para vocês. A massa é 250 vezes 10 vezes 4, certo? Energia potencial é igual a... Olha a importância de saber multiplicar por múltiplo de 10, ó. Só fazer o quê? 4 vezes 25, 100. 4 moedas de 25 é igual a 100 centavos, né? 100. Acrescenta o zero daqui, mais outro zero daqui, ó. Isso é igual a 10.000 joules ou 10.000 quilojoules, certo? Lembrando que é o quilo, né? Quilo é a mesma coisa que 1000, né? Ou seja, 10 vezes 1000 é a mesma coisa que 10 quilojoules, certo? Essa é mais uma exemplificação que o livro traz para vocês. Ó, já na parte dos exercícios, que também está presente aí no slide de número 14, ele faz o seguinte, ó, a primeira questão, a primeira atividade, né? Imagine que imagine que um bate-estacas que tem massa de 40 kg está a 6 metros de altura. Então vamos lá, a gente sempre começa anotando os dados, né? Massa igual a 40 e a minha altura é de 6 metros, né? A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado. Determine a energia potencial dessa massa em relação ao solo. Então você quer saber a energia potencial, ele também me disse a gravidade, né? Pessoal, se atentem aqui à gravidade, ó. Boa parte das questões vão ser sempre 10. Pode ser 10 ou 9,8, certo? Mas costuma-se ser 10. Então, ele quer só que a gente calcule essa energia potencial, ó.
Então é só aplicação de fórmula, né? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Minha energia potencial é 40 vezes gravidade vezes a altura. De novo, ó, multiplicação por 10, né? Ó. Basta fazer o quê? 4 vezes 6, ó. 4 vezes 6 dá 24. Acrescenta o zero daqui e o zero daqui, certo? Isso dá 2.400 joule ou 2,4 kJ, certo? 2.400. Então, acho que ele perguntou outra coisa. Não. Então, simplesmente é isso, né? Ele só perguntou qual é a energia potencial dessa massa, tendo essas características, né? Essas características. Então, vamos para o segundo exercício. O que é que ele fala no segundo exercício? Ó? De novo, ele colocou uma caixa de água. Uma caixa d'água de 500 litros está localizada a 15 metros de altura do solo. Então, vamos logo para essa situação, né? De 500 litros, a massa é igual a 500 litros, que é igual a 500 quilograma, certo? A uma altura, ele disse a altura? Sim, de 15 metros. Então, o que é que ele pergunta aí? Ó? Calcule a energia potencial gravitacional que ela armazena nessa situação. Lembre-se de que 1 litro de água tem massa equivalente a 1 kg e considere que a massa da caixa d'água é desprezível e que ela está completamente cheia. Ou seja, a única coisa que ele quis dizer aí foi para a gente desprezar a caixa d'água, o peso da caixa, considerar só o peso da água, né? Que é igual a 500 kg. Aí, de novo, a gente aplica a fórmula de novo. Ó. É igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Quem é a massa? 500 kg, né? Vezes a gravidade, que é 10. Ele não falou, ele não chegou a citar a gravidade, ó, certo? Para vocês verem, ó. Nessa questão, quando ele não disser, ele não citar, vocês podem colocar 10. Então, a gravidade é 10 vezes a altura de 15. Como é que eu faço? Energia potencial é igual a 5 vezes 15, ó, para facilitar as contas, né? 5 vezes 15 dá para fazer de forma direta. Quem não sabe, faz a continha normal, ó. 5 vezes 15, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. 75, certo? Então dá 75, ó. Acrescento 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Então aqui dá 75.000 joule ou 75.000 kJ, certo? Então, pessoal, quando forem resolver essa questão, percebam que se for um item de marcar, lá pode ter 75.000 joule ou 75 kJ, mas é o mesmo resultado, é a mesma coisa, como eu já expliquei anteriormente, certo? Vamos agora resolver um exercício complementar. Está no slide de número 15 de vocês. Ó. Um corpo de massa 6 kg está posicionado a uma altura de 30 metros. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo. Bem, pessoal, como ele está repetindo essa mesma ideia, dessa mesma questão, ó, vamos modificar um pouco ela. Vamos dizer o seguinte, ó. Vamos dizer que um corpo a uma certa altura possui uma energia potencial gravitacional de 1.800 joules. Ou seja, eu tenho um corpo aqui que está a uma certa altura, certo? A uma determinada altura. A energia potencial desse corpo que está bem aqui é de 1.800 joules. Certo? Sabendo que a massa desse corpo é igual a 6 kg,
ele vai estar em qual altura? Ele vai se encontrar em qual altura? Ó, perceba que eu já modifiquei. Ó. Eu dei a energia potencial dele, disse a massa dele, e agora eu quero saber o que? A altura, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? A nossa fórmula é energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Eu sei que a energia potencial, sei, 1.800 joule. A massa, 6. A gravidade, quando a questão não disser, eu digo que é 10, vezes a altura, que é o que eu quero saber. Ó. Então, aqui vai ficar 1.800 igual a 6 vezes 10, 60H. Quem é minha altura? Se o 60 está multiplicando, vai para o outro lado como? Dividindo. Ó. Então, vai ficar 1.800 dividido por 600, por 60. Corta 0 com 0, dá igual a altura. 18 dividido por 6 é igual a 3. Acrescenta o 0 no final. 30. Ou seja, para ele atingir, aliás, para ele estar com uma energia potencial de 1.800 joules e pesar 6 kg, ele tem que estar a uma altura de 30 metros. Certo? Então aqui, ó, só para mostrar que numa questão como essa, ele tanto pode pedir a massa, como pode pedir a gravidade. Calcula a gravidade de um determinado planeta, mas eu acho que isso não vai cair dessa forma. E ele também pode pedir a altura, certo? Quando ele não der os valores da gravidade, aí eu posso colocar 10. Sempre posso fazer isso? Sim, se ele não der esse valor da gravidade, certo? Vamos fazer outro exercício complementar agora. Pronto, ó. O exercício da página... Aliás, do slide 16. Um exercício complementar. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Vamos desenhar isso. Ó. Nós temos uma mesa e temos duas alturas. Ó. Temos essa altura da mesa ao solo. Vamos chamar daqui para cá, ó, de Hzinho. E temos outra altura, ó, que é da mesa até onde o lustre está pendurado, né? O vaso está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa. Então, aqui, ó, é 1,2 metros. Onde esse vaso está empendurado. Vamos dizer que ele está bem aqui, ó. Tem um teto, está lá em cima, né? Ele está empendurado bem aqui, ó. Colocar esse vaso como se fosse esse ponto aqui, ó. Temos um vaso aí, certo? A questão está dizendo o seguinte: temos um vaso a 1,2 metro de distância de uma mesa empendurada, certo? Sendo G a gravidade igual a 10, ele diz o quê? Que G é igual a 10. E que a massa, ele também já nos deu a massa, que é de 2 quilogramas. Vamos ver o que ele vai perguntar, né? Determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Ou seja, temos dois tipos de energia potencial do vaso. Temos a energia potencial do vaso em relação à mesa, que é essa altura aqui, ó, e em relação a quem? Ao solo, certo? Então, primeiro, ó, vamos saber qual é a energia potencial dele em relação à mesa. Vamos chamar essa primeira energia aqui de energia potencial 1. Então, energia potencial 1 é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Energia potencial 1, isso é o que? Em relação do vaso à mesa, né? Então, da energia potencial 1 é 2 vezes 10 vezes a altura de quanto? De 1,2, né? E quem é minha energia potencial 2? É a relação entre o vaso e o solo, certo?
Qual é a altura da mesa? Ele disse? Ele diz, ó, inicialmente, que é de 0,4 aqui, ó. Então a altura dessa mesa aqui é de 0,4 metros. Então eu tenho que saber o quê? A altura total, ó, do solo até o vaso. Então eu tenho que somar essas alturas, ó. Então tem que ser o quê? 1,2 mais 0,4. A altura total do solo até o vaso é de 1,6. Então é isso que eu vou aplicar hoje, na minha energia potencial 2, ó, que é com relação ao solo. Isso é igual a massa, do mesmo jeito, ó, massa vezes a gravidade, vezes a altura toda, que é esse Hzão aqui, ó, essa altura do objeto, do vaso até o solo, eu chamei de Hzão, certo? Então a energia potencial 2, pessoal, é igual a massa, que é de 2, a gravidade, que é 10, vezes essa altura toda, né, que é de 1,6, certo? Fazendo as contas aqui, ó, 10 vezes 1,2 dá 12. 2 vezes 12 dá 24. Aqui do mesmo jeito, ó, 10 vezes 1,6 vai dar 16. 2 vezes 16, 32 joules. Aqui também é joule. O que é que a questão está perguntando? Determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa. Então ele quer saber o quê? Um em relação ao outro. Essa energia potencial em relação a essa outra. Certo? Qual a variação dela? Então, um com relação ao outro vai fazer o quê? Energia potencial é igual a energia potencial 2 menos energia potencial 1. Energia potencial é igual a energia potencial 2, quem é? 32. Ó. E a energia potencial 1, 24. Então, fazendo isso aqui, eu já sei o que? A comparação entre um e outro. Fazendo essa subtração aqui, pessoal. 32, tem como fazer direto? Tem, né? Ó, 24, falta quanto para 30? Falta 6, né? Para 32, mais 2, né? Daria 8. Mas, para quem não sabe fazer dessa forma de cabeça, mentalmente, a gente pode fazer passo a passo. 24. Tem como 2 diminuir de 4? Não. Então, faço o quê? Corto aqui, ó. Boto um emprestado aqui, isso aqui agora é 2. Ó. Pedi um emprestado. 12 menos 4, pessoal, é 8. 2 menos 2, 0. Então, isso aqui deu 8. Ó. Então, a diferença entre a minha energia potencial da mesa do vaso com relação à mesa e do vaso com relação ao solo é de 8 joules, certo? Sempre quando ele falar essa questão de comparação de um com o outro, vocês vão só subtrair, ó, uma energia potencial de um com a energia potencial do outro, certo? Então, pessoal, né, terminamos de falar sobre energia potencial gravitacional e tem outro tipo de energia potencial, né? Que é a energia potencial elástica. O que é que essa energia faz? Ela transforma esse potencial dela elástico, né, são os objetos flexíveis, como por exemplo, um estilingue, ou como a gente chama, de baladeira, né, comumente. E a gente converte ele, ou então elástico, a gente converte esse tipo de energia, esse tipo de característica em energia mecânica, certo? Então, essa energia potencial elástica, por exemplo, se eu tenho um arco e flecha, um índio, né? Ele está com arco e flecha. Vamos supor que ele está com a flecha aqui armado. Ele não soltou, ele está segurando. Essa energia que está aqui, ó, está acontecendo movimento? Não. Mas pode acontecer? Tem alguma energia armazenada aqui? Tem nos elásticos, né? Ou seja, então nesse arco e flecha dele, que tipo de energia que se configura aí? A energia potencial. Potencial por quê? Porque pode causar o quê? Um movimento, mas não causou ainda. Por isso que é potencial elástico. Por que é elástico? Porque a energia advém de um material flexível, de um material elástico, né? Pode ser de uma liga, né? Diferentemente do potencial gravitacional, que já depende de quem? Já advém da altura do objeto, né? Com relação ao solo. Então, até a fórmula deles são semelhantes, né? A fórmula da energia potencial elástica
é igual a constante elástica, ou a força, né? Vezes x dividido por 2. Certo? Mas quem é, pessoal? Esse x aqui, ó, é o quanto esse elástico deformou. Por exemplo, se eu tiver um estilingue aqui, né? Vamos supor que eu tenho aqui o estilingue, ó. Teve uma liga. Aí aqui eu estiquei essa liga, uma mola, pronto. Uma mola. Se tiver uma mola aqui, ó. Aí eu apertei essa mola, bem aqui tem uma bola. Uma esfera. Então, essa mola vem até aqui, então eu deformei ela. Isso aqui é o quanto a mola foi deformada. Por quê? Naturalmente, essa mola, ela é desse tamanho, ó. Um pouco maior. Desse tamanho, ó. Aí o que foi que eu fiz? Eu empurrei a mola para lá, ó. Então ela se deformou esse tanto, não foi? Porque eu não comprimi ela. Então ela se deformou desse tanto aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. É exatamente esse X aqui, ó. É a deformação do material elástico, que pode ser uma liga, um elástico, uma mola, certo? É o quanto ele deformou. Isso aqui é a constante elástica, né? É a força aplicada dividido por 2. Ó, a gente pode resolver alguns exercícios aí. Por exemplo, no slide de número 20 de vocês, ó, tem a questão diz o seguinte, ó. Uma mola elástica ideal submetida à ação de uma força de intensidade de 10 newtons. Certo? Está deformada, foi o que ela deformou, em 2 centímetros. Opa, então aqui é meu x, né? Ó, x é igual a 2 centímetros. A energia elástica armazenada na mola é de... Pessoal, eu não posso... Ó, a força está certa, é em newton. Mas a deformidade aqui não pode ser em centímetros. Tem que ser em quê? Em metro. Eu tenho duas formas de transformar, né? Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Certo? Quando eu lembro que 1 metro é igual a 100 centímetros, pronto, eu posso converter tanto metro para centímetro quanto centímetro para metro. Então, como é que eu faço aqui para converter 2 centímetros? Ó? Põe centímetro embaixo de centímetro e metro embaixo de metro, que é o que eu quero saber. Eu quero converter 2 centímetros para metro. Então, multiplico o meio pelos extremos. Então, fica 100x é igual a 2 vezes 1, 2. X é igual a 2 dividido por 100. Né? Lembrando, se está dividindo, a vírgula se desloca para a esquerda. 2 casas. Então, isso vai ser 0,02. 2 casas, ó. 1, 2. Certo? Então, 2 dividido por 100, 0,02. Ah, se fosse 2 dividido por 10, seria o quê? Deslocava apenas uma casa. Seria 0,2. Certo? Então, aqui é igual a 0,02 metros. Então, vamos lá, né? Então, a energia potencial aqui, nesse caso, ó, vai ser quem? Vai ser a força, que é de 10 newton, vezes a deformidade, que é 0,2 metros, dividido por 2. Ó. Minha energia potencial aqui, ó, é igual. Percebam, como eu estou dividindo, a minha vírgula se deslocou para a esquerda. Como eu estou multiplicando, minha vírgula vai se deslocar para a direita. Então, isso aqui é 10 vezes 0,2, minha vírgula vai andar quantas casas? 1. Então, 10 vezes 0,2 é o quê? Aliás, 10 vezes 0,02 é igual a 0,2. Eu só andei uma casa para a direita, certo? Dividido por 2. A energia potencial vai ser igual a 0,1 joule. Certo? Então, pessoal, é importante saber essa comparação entre energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, certo? E não esqueçam, isso aqui é o quanto deformou a mola, quanto a mola deformou, quanto o elástico esticou, entendeu? E sempre tem que estar o quê? Em metros, certo? Vamos fazer outro exercício.
nesse exercício complementar temos o seguinte, ó. Só ver aqui. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola, certo? Cuja constante elástica é igual a 100 newtons por metro. Energia potencial é igual, é o que ele quer saber, né? Energia potencial elástica é o que ele quer saber. E a força que ele aplicou aí, a constante elástica que ele chamou, né? É de 100 newtons por metro. E quanto foi que a mola deformou? A mola deformou aí, ó, teve uma deformação, que é meu x, de 45 centímetros. Né? Quem é minha energia potencial elástica? É o que ele quer saber. É a massa vezes... é a força vezes a deformidade da mola, do elástico, dividido por 2. Certo? Ele pode vir dizendo que é a força ou a constante elástica, né? Como foi o caso dessa questão. Mas o que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Transformar 45 em centímetro para metro. Então só eu voltar quantas casas? 2, né? A gente acabou de ver na questão anterior. Então fica 0,45, né? Então a energia potencial elástica é igual a força vezes 0,45 dividido por 2. Então, minha energia potencial elástica é igual a 100 vezes 0,45. Como é 100, eu tenho que passar quantas vezes a casa? Deslocar a vírgula quantas vezes? Para a direita? 2 vezes, certo? Então, ó, se eu deslocar 2 vezes, ela vai ficar onde? 1, 2. Vai ficar aqui, ó, depois do 45. Então, vai ser 45 dividido por 2, certo? Então, a minha energia potencial elástica vai ser igual a 47,5, fazendo essa divisão, ó, certo? Como é que eu posso fazer essa divisão? Fazer bem aqui, ó, dividido por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, né? 2 vezes 2, 4. Baixo 5, ó. 5 dividido por 2, o máximo que dá é 4, né? Então, 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Aí fica 22. Errei aqui, pessoal, que é 27. Ó. Então, ó, no caso aqui vai ser, não é 27, pessoal, é 22, 22,5. Ó. Por quê? Porque eu vou pôr uma vírgula aqui, né, ó, e acrescento um zero aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. 22,5, certo? Então, esse aqui é meu resultado em Joule, né? Meu resultado em Joule. Deixa eu só pôr o J aqui do Joule. Bem, pessoal, é bem simples, né? Basta fazer o que? A substituição e saber quem é quem, né? No caso, aqui é a minha força elástica, ou a constante elástica. O X é o quanto minha mola deformou, dividido por 2. Lembrando que aqui eu tenho sempre que converter centímetros para metros, né? Não posso deixar de fazer essa conversão, certo?